Delegado Dr. Leandro Piquet, em Cachoeira de Itapemirim, dando esse privilégio, esse bate-papo conosco. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Cida. Obrigado a todos que vão nos assistir. É uma honra estar aqui em Cachoeira, ainda mais para falar de uma causa que eu amo tanto, que é a causa animal, que a gente vem trabalhando já tem alguns anos e agora tem a oportunidade de estar à frente do Núcleo de Proteção Animal, é um núcleo dentro da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar passando um pouquinho da nossa experiência, trazendo um pouquinho do nosso trabalho para Cachoeiro e, quem sabe, motivando muita gente a entrar cada vez mais na causa, a proteger mais, a compartilhar um pouco mais o nosso trabalho, que tem, além de ser repressão, ele tem um lado pedagógico também. Doutor Piquet, essa causa, a gente sabe o quanto é importante e ainda não tem tanta visibilidade conforme deveria. E o senhor, como delegado desse núcleo, seu trabalho tem sido destacado pelas abordagens, pelas apreensões, pelos resgates, mas não é o senhor que resgata. O senhor, sim, como a lei, apreensão, como delegado. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Cida, é importante colocar isso, assim. Qual é o papel do delegado, né, em relação aos crimes de maus tratos? É investigar, é apurar a conduta do ser humano em desfavor do animal. Esse é o nosso trabalho. Então, para que a gente monte uma operação, para que a gente chegue lá, faça a investigação, primeiro a gente investiga, levanta, vê toda a situação, considerando maus tratos, a gente tem que buscar o Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo Municipal é que tem a responsabilidade de fazer o resgate e os cuidados. Se um cachorro está atropelado, ele tem que resgatar, ele tem que cuidar. Se o cachorro é vítima de maus tratos, nós vamos lá prender o ser humano, mas quem resgata o animal é o próprio município. É o município que vai levar ele, vai cuidar dele, vai prestar toda a assistência necessária e, na sequência, colocá-lo para adoção. Então, assim, para nós montarmos uma operação, além de todo o levantamento que é comum aos meios investigativos, a qualquer crime que a polícia investiga, nós dependemos do Poder Executivo Municipal. Por quê? Até porque, exceto quando a pessoa está ferindo o animal, cortando o animal, batendo no animal com um pedaço de pau, eu não preciso de um médico veterinário. Mas a norma jurídica, ela traz uma expressão que significa, que se chama maus tratos. O que vem a ser maus tratos? Eu sou um operador da lei. Se não for algo que um homem médio consegue atestar como maus tratos, que é exatamente esse exemplo, eu preciso de um médico veterinário. E o próprio médico veterinário é o médico veterinário da prefeitura, que é do local onde ocorre maus tratos. Por quê? Doença de pele, score corporal, questões ambientais, questão de saúde, eu não sei, eu não entendo. Eu sou um operador de lei, eu não formei em medicina veterinária. Então a gente precisa de um médico veterinário que fala assim, olha, das 5 liberdades, 3 têm violações graves. Isso configura maus tratos. Então, configurado maus tratos, há crime, a pena de 2 a 5 anos, mais multa, mais perda de guarda, se for cães e gatos. Aí sim, aí nós entramos em cena com o poder de polícia, fazemos a prisão em flagrante, ou se não tiver o flagrante, instauramos um inquérito policial, fazemos um indiciamento e ele vai responder perante a justiça. Mas a gente precisa fazer todo esse movimento, acertar a agenda da delegacia, a agenda do secretário, a agenda da fiscalização, a agenda do médico veterinário, e se a prefeitura tem contrato. Doutor Piquet, o que é crime contra um animal? Olha, é muito importante colocar o seguinte, assim, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma reflexão com o pessoal. A causa animal, ela vem evoluindo verticalmente, vertiginosamente, né? E eu gosto de fazer sempre uma comparação, eu faço muita comparação com a questão da segurança no trânsito. Se vocês pararem para pensar, quem tem mais de 40 como eu, vai lembrar que ele andava de carro ajoelhado no banco de trás, dando tchau pro carro que vinha atrás de quem estava dirigindo. Ninguém usava esse cinto de segurança, ninguém tinha nada. Então avançou um processo. Cadeirinha, então, por exemplo, não existia cadeirinha. Na minha época não existia. Pelo menos se existia, eu nunca usei. Então a gente vem com um processo de conscientização, um processo de mudança cultural e vem com os dispositivos de segurança, o cinto de segurança. Hoje quem entra no carro e não bota um cinto de segurança? Depois a segurança do trânsito avançou, foi por um processo agora que você não pode mais beber e dirigir. Então as leis enrijeceram, as multas enrijeceram, as fiscalizações enrijeceram e as pessoas mudaram a cultura.
Tanto é que vieram os aplicativos agora de transporte que todo mundo utiliza, exatamente pela necessidade, por essa mudança. A causa animal vem no mesmo sentido. Então, o que antes era considerado algo comum, um cachorro para fora de casa, um cachorro para guarda, não dar tanta atenção para o cachorro, hoje muda a realidade. Hoje as pessoas têm mais consciência. Hoje o cachorro está dentro da casa, hoje o cachorro faz parte da família. Os pets estão nos nossos corações. Antes ele era um cão de caça, um cão de guarda. Então tudo isso mudou. E isso vem evoluindo o conceito de maus tratos. E é muito importante a gente colocar aqui. Nem tudo é maus tratos. A gente tem que fazer a diferença entre maus cuidados e maus tratos. Os maus tratos ocorrem quando tem um ferimento, quando o cachorro realmente fica muito mal, fica preso o dia inteiro, tem machucado, não se alimenta. Os maus cuidados é quando tem uma falha num desses pontos. O cachorro, tá magro. Pô, mas será que é suficientemente para aplicar o direito penal? O direito penal é a última coisa que se aplica. Existem termos de correção, existem medidas administrativas que podem ser aplicadas. É igual igual beber e dirigir. Se você beber, você tem uma infração administrativa antes de cometer o crime. O maus tratos também. É uma questão progressiva. Mas se você vê um cachorro sendo ferido, um cachorro numa condição preso o dia inteiro, gatos em gaiola, por exemplo, que isso acontece, e a gente já investigou casos assim, cachorros machucados, altamente magros, né, exposto ao tempo. Quando você vê toda uma conjuntura, é que se qualifica aquela ação como maus tratos e essa pessoa vai responder. Vai ser presa pela polícia, como eu falei, a pena de 2 a 5 anos, mais multa, mais perda da guarda de todos os animais, isso pode ser definido na sentença que ela tiver. E outra coisa são os maus cuidados. Se tiver mau cuidado, procure a gerência de bem-estar animal do seu município para que ele faça um termo de correção. Faça essas adequações para que o cachorro possa ser cachorro, para que o gato possa ser gato, ele tem que interagir, ele tem que ter o conforto básico, ele tem que ter saúde básica. É igual nós, seres humanos, é o mesmo raciocínio. Zoofilia é crime. Zoofilia é um crime porque é um maus tratos. O animal, ele é um animal irracional, ele não tem a consciência, e você praticar um ato sexual é o mesmo raciocínio com o ser humano, com uma criança que não tem consciência, que não tem nada, ou com uma pessoa incapaz. O cachorro é uma pessoa incapaz, ele não tem voz, ele não sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes ele vai pelo instinto dele animal. E outras vezes, e fora que a relação sexual pode causar lesões seríssimas, inclusive a morte do animal. Inclusive a morte. Então, zoofilia é crime sim, e se tiver, por favor, comunique. Se puder fazer imagem, façam imagem. A gente está auxiliando um delegado, né, que de Baixo Guandu, que está fazendo uma investigação de zoofilia. É um caso altamente complexo, não é simples. Muitas vezes nós temos que fazer diversas oitivas, nós temos que levantar imagens. As investigações demoram, as pessoas não compreendem isso, até porque nós temos muitos inquéritos em andamento. Então, não é um processo que é tão rápido quanto se espera, mas é um processo que tem um início, um meio e tem um fim. E a gente tem mostrado isso com o indiciamento de dezenas e dezenas de pessoas, já com esse projeto que iniciou no final de janeiro e a gente chega agora no mês 10. O senhor tem recebido muitas denúncias. De janeiro até junho ou julho, qual o percentual? Olha, se nós compararmos o período de 2025, o mesmo período, de janeiro a julho, de 25 e 24, a gente já começa a chegar à seguinte conclusão. O número de denúncias aumentou, de boletins de ocorrência, já aumentou próximo a 30%. Então tem 30% mais de denúncia em 2025, comparado a janeiro a julho de 2024. O mesmo movimento acontece nas denúncias anônimas, que é via Disque Denúncia. O boletim de ocorrência, a pessoa se identifica e escreve. E o outro, o anonimato fica garantido. Já supera 20%. Então, a demanda está aumentando. Nós acreditamos que isso não é fruto do aumento do maus tratos, mas sim o aumento da conscientização da população, o aumento do apoio da população à polícia, um aumento da confiança da população no trabalho da polícia, que agora a turma está vendo. Olha, praticou maus tratos, vai ser preso, vai responder, vai ser indiciado. Então, isso é uma troca da polícia com a sociedade. A sociedade tem nos ajudado demais com informações importantes, com denúncias importantes, e ela acaba dando voz para esses animais que não conseguem falar.
Então, assim, é uma realidade que a gente precisa mudar. Quais são os canais para a população, quem tiver qualquer tipo, quem vê, presenciar, receber vídeos, fotos, quais são os canais que essas pessoas podem ligar, podem mandar e-mail, podem mandar um WhatsApp? Quais são os canais para denúncias? Olha, isso é muito importante ser dito. Marcar o delegado na rede social não é sinônimo de denúncia, tá? Podem mandar, eu tento responder todo mundo, às vezes eu não tenho a velocidade que vocês merecem, porque acaba que o número de mensagens são muitas. Então, assim, primeiro ponto, primeira coisa, você tem que formalizar a denúncia. Até isso é muito importante, porque é com base nesses dados estatísticos que a delegacia recebe recursos materiais e recursos humanos. Então, assim, se demonstrar que o número de denúncias cresceu, a própria gestão da Secretaria de Segurança Pública vai entender, olha, temos que investir ali, porque ali tem uma demanda. Então, para a sociedade, para ficar bem claro, você tem 3 canais de denúncia. Se o crime estiver ocorrendo naquele momento, naquela situação, for um estado flagrancial, você liga o 90 que a PM vai lá e atende. Se não estiver ocorrendo, ou é um fato que já ocorreu, você ficou sabendo depois, ou conseguiu a imagem depois, ou é alguma coisa que você vem acompanhando que você quer denunciar, o melhor caminho é você ir na internet, vai no site da delegacia online e faça seu boletim de ocorrência. Ah, não tem internet, não tem problema, vai na delegacia mais próximo da sua casa. Ah, doutor, agora eu não quero colocar meu nome na denúncia que eu tenho medo. Aí você vai no site do 181 ou liga para o 181, onde o anonimato é garantido. Quais informações que eu preciso? Eu preciso que você me fale quando está acontecendo, se é por um período ou se foi em tal dia que aconteceu o maus tratos. Como esse maus tratos ocorreu? Descreva. Ah, foi batendo, foi deixando sem comida, foi deixando sem água, foi deixando preso, está na chuva, está no sol. Quem está fazendo isso? Quem praticou o maus tratos? 1, 2 pessoas? A mesma pessoa pratica naquele determinado horário? Tem que detalhar isso. E qual é o animal que está sendo realizado, que sofre os maus tratos? Porque muitas vezes, num local, tem 3, 4 animais, mas só um é vítima de maus tratos. Ou então, é um animal que é um animal comunitário, fica na rua. Como é que eu vou saber? Ah, o cara bateu no cachorro na rua. Que cara e que cachorro? Então, assim, especificar. Se vocês não conseguirem especificar, não trouxerem essa informação, a investigação da polícia fica muito mais difícil ou até mesmo impossível. E uma questão que é muito importante colocar, assim, que tem chegado muito para a gente. 2 casos. Abandono de animal. O Estado do Espírito Santo não pode ser um local de descarte de animais. Então, se você tomou ciência, nos ajude, já vá lá, vê se tem câmera do lado, já veja com condomínio, com comerciante, se já pode pegar essas imagens, já separa as imagens. Qualquer coisa, se ele não quiser entregar, não tem problema. Só fala para ele armazenar, porque às vezes até a pessoa conseguir ir na delegacia ou parar o trabalho para fazer um boletim, às vezes demora, a vida é muito corrida. Depois a gente oficia, pega as imagens com essa pessoa, não tem problema. Então, assim, e vamos tentar identificar a placa do carro, a pessoa que abandonou. Às vezes é uma pessoa da região, vocês conseguem identificar muito mais fácil que a polícia. Aí você liga para o 181, deixa lá com a gente a informação. E outra questão é a questão do envenenamento, que muitas vezes ocorre. A questão do envenenamento, para a gente comprovar o envenenamento, a gente precisa ter a materialidade do crime. Qual é a materialidade do crime do envenenamento? É exatamente o exame toxicológico. Então a pessoa viu o seu animal, o seu pet, o seu cachorro, o seu gato envenenado, ela tem que tomar algumas providências. Se for final de semana, tiver dificuldade de registrar o boletim de ocorrência, ela precisa congelar o corpinho do animal, para que ele não entre em processo de decomposição. Senão, se for conseguir fazer no mesmo dia, é melhor resfriar. Por quê? Eu só consigo comprovar que ele foi envenenado com exame toxicológico, coletando o sangue dele, fazendo os exames estomacais, exames de fezes, vendo a questão se ele ingeriu algum alimento com esse veneno, porque senão a gente não consegue esclarecer a causa-morte. Então não tem como imputar o envenenamento. Ainda que a gente saiba quem seja a pessoa, mas a gente não consegue provar de que ele morreu. Então esse cuidado, feito isso, esse cuidado no manejo, né, e assim, sem pejorativismo, mas de uma forma técnica, a carcaça do animal, né, que é o corpinho do animal, é super importante para a polícia provar que houve o crime de envenenamento, porque sem prova não há condenação. Não tem jeito, sem prova, é exigência legal. Então,
é importante que você faça esse trabalho, esse trato com a carcaça do animal, faça o boletim de ocorrência, peça agilidade no encaminhamento para a polícia técnico-científica, que nós vamos ou buscar o animal na sua casa ou ajustar alguma forma para você entregar já esse animal nessas condições favoráveis, ou congelado, ou resfriado, para que o perito faça todos os exames, faça a coletagem, faça a autópsia no animal e encaminhe todo esse material para exame toxicológico. Gente, essa informação é muito importante, eu não sabia. Mas pelo amor de Deus, gente, isso é só no caso do animal suspeita ou de repente foi morto, já está morto. Não façam isso com animal vivo, não. Pelo amor de Deus, porque isso é crime, é maus tratos, hein? Olha o que o delegado está falando aí. Ó, e o homem é bravo, hein? O homem é bravo. Doutor Piquet, hoje o senhor é embaixador nacional. Gente, que coisa chique. Conta isso pra gente. Assim, em razão do trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós recebemos, assim, essa homenagem junto com essa responsabilidade. O delegado Bruno Lima, também é um delegado de Polícia Civil, hoje ele se encontra como deputado federal, ele criou um projeto lá atrás, que era o Cadeia para Maus Tratos, que é exatamente um programa que visa combater os maus tratos, prender quem comete maus tratos e traz outras políticas para a causa animal. Ele visa mudar a legislação, que é o caso que aconteceu, por exemplo, o cara vai e corta as patas do cavalo. Se ele tiver, assim, a pena dele é muito pequena, mas assim, se ele corta a pata do cachorro, a pena é muito maior, então a gente tem que igualar isso. Então ele faz todo esse processo. O Bruno Lima já abriu, já colocou emenda e está de pé em São Paulo diversos hospitais públicos veterinários para as pessoas que querem ter pet, mas às vezes não têm a condição, né? E até desonera o município isso, a pessoa cuidando do pet, um atendimento clínico simples, uma castração, vacinação, então, castração, para você controlar, fazer o controle populacional, é super importante. É vacinação porque tem muitas doenças que são transmissíveis ao ser humano. Então, são questões que se a pessoa tiver um ponto de referência, famílias que não têm dinheiro, ou um animal de rua atropelado, as pessoas podem buscar referência. Porque hoje, o que acontece? O animal fica atropelado, muitas vezes não tem contrato, muitas vezes não tem como resgatar, as pessoas não sabem nem quem procurar, aonde ir, porque realmente não tem. Então isso é muito importante. Doutor Piquet, o senhor falou uma coisa muito importante, atropelamento. E quando isso acontece e o motorista some, desaparece, não presta assistência, e aí? Olha, diferente do Código de Trânsito brasileiro, nós não temos punição penal, criminal prevista para esse caso, exceto se ele tiver o dolo, a vontade e a consciência. Assim como ele pode pegar um pedaço de pau e matar o cachorro, ele pode pegar o carro e passar por cima do cachorro. Aí é a vontade e consciência. Mas agora, se for um atropelamento comum, não há crime. Alguns municípios, e eu propus isso no município de Vitória, enquanto eu fui vereador, é a obrigação que ele tem de prestar assistência, sob pena de multa. É uma pena administrativa, não é pena criminal. Então, isso pode ter, mas tem municípios que não tem esse processo. Então, a pessoa que verificar isso, né, que vê que atropelar um animal, isso é questão de empatia. O animal é um ser senciente, ele tem sentimento, ele sente dor, ele fica triste, entendeu? Ele sofre. Então, você ter um mínimo de empatia, né, com um animal que está em sofrimento, eu acho que é uma questão até de consciência social que é super relevante ter. Gente, como é bom bater um papo com o senhor é uma pessoa leve, tranquila, eu estava preocupada, eu falei assim, nossa, o homem é bravo, eu tenho que ter cuidado ali, porque, né? Mas estou muito feliz em tê-lo aqui em Cachoeiro, participar com a gente desse bate-papo muito importante, porque a causa animal é importante. A maioria das pessoas que acompanham aí o nosso canal, nosso portal de notícias, o nosso programa, sabe o quanto eu amo os animais, o quanto eu brigo e defendo, sou apaixonada mesmo. E olha, seja bem-vindo à Cachoeira de Itapemirim, é muito bom tê-lo aqui, conforme eu disse. Mas, antes de nós terminarmos esse bate-papo, qual é a mensagem que o senhor, como delegado, deixa para quem comete crime e maus tratos aos nossos anjos de patas? Cida, assim, nós estamos trabalhando muito. Eu vou dar uma mensagem aqui para a sociedade, para ela entender a importância de denunciar o maus tratos. 2 norte-americanos estudaram por 2 décadas a relação dos maus tratos animais com crimes violentos.
Fizeram uma pesquisa, se chama teoria do elo ou teoria do link, vocês podem pesquisar, não é algo inventado da minha cabeça. Eles foram no manicômios, foram em presídios, foram em hospitais psiquiátricos, tanto de maiores quanto de menores, crimes violentos. E começaram a interrogar e fazer essa correlação de crimes violentos com maus tratos. Eles chegaram à conclusão seguinte: quem pratica maus tratos contra os animais tem 5 vezes mais chance de praticar violência contra criança, mulher e idoso. Por quê? Por causa do perfil da vítima. São vítimas que eles têm ascensão sobre ela, eles são mais fortes, ele tem um processo de empoderamento. A mulher, por dependência financeira ou por compleição física. Mesma coisa com a criança que não sabe quem vai denunciar, onde vai denunciar. E o idoso da mesma forma. E o animal também não fala. Então, o perfil da vítima é o mesmo. Então, e já tem correlação que eles pegavam quem cometeu crimes de maus tratos e outros crimes. E a gente verifica isso nas pessoas que nós investigamos, nas pessoas que nós investigamos e indiciamos. Há correlação. Então, se você verificar um maus tratos e denunciar, você pode estar prevenindo um crime contra as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos idosos. Então, por favor, não deixe de denunciar, não deixe de fazer parte dessa corrente. É isso aí, nós somos um elo. E quando vai agarrando um ao outro, essa corrente vai aumentando. E eu espero que você, que está nos assistindo agora, seja um elo dessa corrente do bem, do amor. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olho a Olho, com Cida Campos.